Asteroide interestelar chamado Oumuamua ainda pode ser uma sonda alienígena, segundo alguns astrofísicos. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Acaba de ser desbancada a explicação natural mais plausível para o Oumuamua, o primeiro corpo celeste interestelar descoberto pela humanidade. O estranho asteroide passou pelo Sistema Solar em outubro de 2017 a uma velocidade rápida demais para um corpo que pertencesse ao Sistema Solar, o que lhe garantiu a designação 2017-U1, onde o 1 indica primeiro objeto interestelar conhecido. Acontece que ele partiu daqui ainda mais velozmente, apresentando uma surpreendente aceleração que não pode ser explicada pelo puxão gravitacional do Sol. Sem explicações ou teorias, alguns cientistas até levantaram a hipótese de que o Oumuamua seria uma sonda alienígena. Foi isso mesmo que você ouviu. Mas, no mês de março de 2021, dois astrofísicos da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, chegaram a afirmar ter descoberto a verdadeira origem e composição do Oumuamua. Para eles, o candidato à sonda alienígena seria, na verdade, um iceberg de nitrogênio, um bloco congelado formado a partir de corpos celestes similares a Plutão, não o nosso planeta anão Plutão, mas os plutões do sistema planetário onde o Oumuamua se originou. A evaporação do nitrogênio, aquecido conforme o asteroide se aproximava do Sol, poderia explicar a estranha aceleração, já que não poderia ser detectada pelos telescópios. Além disso, eles sugeriram que o asteroide não teria a forma de charuto, mas como uma espécie de panqueca. Agora, Amir Siraj e Abraham Lohe, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, afirmam ter descartado totalmente a hipótese de iceberg de nitrogênio. Eles disseram que a conclusão de que o Oumuamua é um iceberg de nitrogênio é falha, porque não há nitrogênio suficiente no universo para fazer um objeto como esse Oumuamua, que tem entre 400 a 800 metros de comprimento e entre 35 a 167 metros de largura, voar naquela velocidade. No Sistema Solar, por exemplo, gelo de nitrogênio só foi encontrado em Plutão, compondo cerca de 0,5% de sua massa. Assim, não é razoável supor que um planeta gelado seja a origem de um corpo celeste com 100% de nitrogênio, porque qualquer pedaço que fosse arrancado dele deveria ter uma composição próxima à média, com rochas e diversos tipos de gelo também. Contudo, mesmo que todo o nitrogênio fosse cuidadosamente minerado de todos os planetas parecidos com Plutão, ainda assim não haveria nitrogênio suficiente para fazer o Oumuamua funcionar como ele funcionava, como ele funciona, podemos dizer assim, segundo o estudo da dupla. Os dois astrofísicos defendem que a comunidade científica não deve ficar propondo explicações exóticas quando não há nenhuma argumentação razoável para defendê-las e que, por enquanto, é melhor conviver com a incerteza que permitirá que todas as hipóteses apresentadas sejam analisadas de forma ponderada, incluindo de que o Oumuamua possa ser sim alguma espécie de sonda alienígena. De várias maneiras importantes, o Oumuamua parecia sim um cometa. Por exemplo, os cientistas não conseguiam explicar seus movimentos no espaço apenas pela força da gravidade. Isso sugere que o Oumuamua estava lançando gás de seu lado iluminado pelo Sol, que o empurrava como uma espécie de foguete, segundo um coautor do estudo chamado Steven Desk, que é astrofísico e cientista planetário da Universidade do Estado do Arizona. No entanto, se o Oumuamua era um cometa, era diferente de qualquer outro visto anteriormente no Sistema Solar. Faltou qualquer escape de gás detectável, ao contrário das grandes caudas normalmente vistas fluindo de grandes cometas. Além disso, seu formato, parecido com um charuto ou uma panqueca, era diferente de qualquer cometa conhecido até o momento. Na verdade, todo mundo está interessado em alienígenas e era inevitável que este primeiro objeto fora do Sistema Solar
fizesse as pessoas pensarem em alienígena, segundo Desk, mas ele completou dizendo que é importante para a ciência não tirar conclusões precipitadas. Os pesquisadores especularam que o Oumuamua não era feito principalmente de gelo e de água, como os cometas conhecidos, mas talvez de outros tipos de gelo. Eles calcularam que a rapidez com que esses gelos se sublimariam converteriam a um sólido diretamente para um gás, à medida que o Oumuamua voasse pelo Sol, e o impulso parecido com um foguete que receberia desses gases escapando. Os cientistas também notaram que alguns sorvetes são muito mais reflexivos do que normalmente se supõe. Se o Oumuamua foi feito com gases e gelos brilhantes, pode ser menor do que o estimado anteriormente com base na luz que os astrônomos detectaram a partir dele. Um tamanho menor para o visitante interestelar significaria que qualquer impulso de sublimação de gases teria um efeito maior do que normalmente visto com cometas, ajudando a explicar a velocidade inesperada com a qual ele voou para longe do Sol. Os pesquisadores descobriram que um gelo em particular, o nitrogênio sólido, poderia explicar todas as características e comportamento do Oumuamua. O gelo de nitrogênio sólido é visto na superfície de Plutão e Tritão, sugerindo que este visitante interestelar pode ser feito sim do mesmo material. Foi muito gratificante, inclusive, refinar todos os cálculos e ver como isso se encaixava, segundo Desk. Qualquer gás nitrogênio escapando de Oumuamua seria muito difícil para os astrônomos detectarem com os telescópios usados para poder monitorá-lo. Em essência, havia uma cauda, como se esperaria de um cometa, só que por causa de sua composição, isso não foi possível de ser detectado, segundo aí o coautor do estudo, Alan Jackson, que é astrofísico e cientista planetário do Arizona State University. Essas novas descobertas sugerem que o Oumuamua tinha o formato mais de uma panqueca do que de um charuto. Também pode ser menor do que se pensava anteriormente, apenas 45 por 44 metros, mais ou menos uma coisa assim, ou seja, eles não têm certeza em relação ao tamanho. Em comparação a estimativas anteriores, que sugeriam mais de 400 metros, ele aparenta ser muito mais pequeno, segundo alguns cálculos de agora. Os pesquisadores sugeriram que o Oumuamua provavelmente não era plano quando entrou pela primeira vez no nosso sistema solar. E eu quero saber a sua opinião sobre isso. Será que é apenas uma espécie de cometa diferente? Ou, quem sabe, uma sonda alienígena, segundo especulam alguns geofísicos? Fala pra gente aí nos comentários.